Fala galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo do quadro TI na Europa. E hoje eu trouxe para conversar aqui comigo o André. Ele trabalha na Amazon, então já sabe que o cara é pica, trabalha na Amazon. A galera toda fica louca para chegar e trabalhar aqui na Amazon. Trouxe ele para contar pra gente como é que foi essa experiência, de como que é processo seletivo, que vocês ficam muito curiosos com isso. Primeiro, valeu por aceitar o convite aí, de Eu que agradeço. Compartilhar a sua experiência com a gente. Um dia você acordou e falou, vou pra Irlanda, como que surgiu isso aí? Quase isso. Não, eu acho que tem muita gente da nossa idade, principalmente na área de TI, no Brasil, que sente essa vontade de ter uma experiência profissional relevante fora do país. E eu, dentro desse grupo também. Mas eu nunca fiz uma opção, vou focar na Irlanda, ou vou focar no Canadá, ou vou focar na Austrália. Eram opções que estavam abertas. Só que a primeira que chegou até mim foi a Irlanda. Um belo dia eu acordei e tinha uma mensagem de um recrutador no LinkedIn dizendo que ele tinha uma vaga para a Amazon na Irlanda, se eu estaria interessado, se eu estivesse interessado, enviar o meu currículo. Jinx LinkedIn estava em português ou já estava em inglês? Jinx LinkedIn. Estava em inglês. Na verdade, eu tinha os dois, né? Quando eu criei meu LinkedIn, foi uns 7 anos atrás, eu criei em português. Quando eu comecei a ver que oportunidades no exterior estavam mais frequentes com profissionais de TI, eu dei um jeito de colocar ele em inglês, e aí quem é de fora, quando acessa o seu perfil, já vê ele em inglês. Já fica a dica aí, ó. Talvez você tá no Brasil ainda e tá com medo, mas se eu mudar para inglês, e aqui como é que fica? Não, fica os dois. Qual que é a sua área especificamente, então? Eu sou engenheiro de redes na Amazon. O nome do cargo especificamente é Network Development Engineer, então seria engenheiro de desenvolvimento de rede. Você é formado em redes? Sou formado em redes. Eu também. Tamo junto. Tamo junto. Sou formado em redes, fiz uma graduação em engenharia elétrica que ficou pelo caminho, não cheguei a concluí-la porque outras oportunidades profissionais apareceram na época, mas fui até quase o final, até o 8º período. E também fiz uma especialização em engenharia de telecomunicações. E esse mercado é bom aqui na Irlanda, o mercado de É muito bom. redes? É muito bom. Eu recebo muito esse tipo de pergunta. E tal área é boa também, redes é bom, porque eu só vejo desenvolvimento. Não. Tem muita área para rede, sim. Não só em grandes empresas como Amazon, Facebook, Google, mas também em empresas menores ou empresas intermediárias. Praticamente toda empresa que tem TI precisa de um cara de rede. Então tem muita vaga. Essa última semana mesmo eu fui contactado por 3 recrutadores diferentes. Né? Então, Em uma semana? Em uma semana. Então tem bastante vaga para rede, sim. Principalmente para a parte de automação de rede. Né? Isso é uma coisa razoavelmente nova no mercado de redes. E está crescendo muito aqui na Europa. A demanda por profissionais que tenham skill de automação é muito grande no momento. Isso que a gente já conversou, né? O cara de redes antigamente, até quando eu me formei, né? O cara odiava desenvolvimento. Hoje em dia esse cara se ferrou, né? Porque se ele aprender a programar também, exatamente. Ele vai estar até te contar essa história, eu tinha um professor que na época da faculdade, eu me lembro que estava no intervalo e a gente estava conversando sobre isso, o que você quer fazer no futuro e tal, e era um cara bem estabelecido em TI na cidade. Então ele era respeitado pela nossa turma. E aí eu comentei que falei, poxa, eu queria alguma coisa que juntasse desenvolvimento, programação e redes, porque eram as duas matérias que eu mais gostava mesmo, né, dentro do currículo. E o cara meio que me deu uma zoada, falou, cara, você tá louco. Bem louco. Isso não existe, ou você vai desenvolver, ou você vai estudar protocolo, cabeamento, design de rede, não existe essa fusão dos dois. E hoje é justamente o contrário, assim, se você é o engenheiro de rede antigo, digamos assim, que só entende BGP, OSPF, endereçamento e talvez cabeamento ou hardware, acabou, você daqui a 2, 3 anos talvez você não tenha muito mais opções no mercado. Para quem não sabe, a gente tem um grupo no Facebook e no Telegram, e eu pedi pro pessoal mandar perguntas lá de quais as maiores dúvidas que eles tinham. Então, valeu aí, eu nem vou citar nomes porque teve um monte que mandou a mesma pergunta. Se você não tá nesse grupo ainda, o link vai estar aqui na descrição. Então entra lá, tem Telegram e Facebook, escolhe um dos dois, ou os dois também, se quiser. E o que perguntaram basicamente foi, qual que é o seu nível de inglês, quanto tempo de experiência já você tem na área e sobre certificações, se é algo importante ou não, se é relevante para a sua área. Certificação, de forma geral, é muito importante em TI, em redes também. Eu tenho a sensação de que para a Amazon, especificamente, que é onde eu trabalho, não é essencial. Eles vão se preocupar muito mais primeiro, com o seu currículo, com a sua experiência, quão abrangente ela é, e segundo, com o seu desempenho na entrevista, principalmente a entrevista. Eu acho que isso é o principal.
Mas sem dúvida nenhuma, ter certificações acho que conta, principalmente na fase inicial de peneirar, Quando o recrutador está ali selecionando, exatamente. Né? O primeiro recrutador que fez contato comigo, ele não era um funcionário da Amazon, ele era um recrutador, provavelmente alguma empresa contratada para a Amazon para fazer esse primeiro contato, né, a linha de frente, a primeira triagem. Então esse cara, eu acredito que ele vai estar olhando sim por certificação, tempo de experiência, já vai no LinkedIn ali, já filtra ensino superior, pós, já coloca o que ele acha que é relevante, né, para fazer esse filtro. Então não é absolutamente essencial, mas sem dúvida é importante. A maioria tem, então posso, né, é um indicador quente de dizer que é importante. Já com relação ao inglês, sim, meu inglês era fluente quando eu cheguei aqui na Irlanda já, porque eu tive a oportunidade de estudar inglês desde muito novo. Acho que com 10 ou 12 anos eu já estava matriculado em algum curso de inglês. Meus pais fizeram esse investimento. Valeu pai, valeu mãe. Parabéns. E eu também trabalhava no Brasil em uma empresa americana, a Cisco. E já trabalhava lá há 3 anos, então tinha muita exposição, muito contato com a língua inglesa. Então já era... Cisco e Amazon, né? Só as fraquinhas. A gente está tentando, né, defender o leite das crianças aí. Com relação à experiência, 7 anos como profissional de redes. Desde 2011. Isso quando você entrou ou agora são 7? Não, agora já são... Agora são 7, né? Estamos em 2018, então são 7 agora. Exato. Quando eu entrei, 6 anos. Uma coisa que eu fiquei curioso também, como é que foi a questão dessa mudança? A Amazon ajudou com passagem? Como é que foi isso? Sim, a Amazon ajudou, ela cuidou de todo o processo de... Todos os custos de passagem e hospedagem inicial, ela ajudou. Na verdade, o que ela fez assim que eu aceitei a proposta, ela falou, então tudo bem, agora que você aceitou, eu te disponibilizo essa quantia X aqui, em dólares, que eu estimo ser suficiente para você pagar a sua passagem da sua esposa e os seus custos de hospedagem e alimentação iniciais aqui, digamos, para o primeiro mês. E realmente foi um valor que cobriu tudo isso e ainda sobrou um pouco. Então foi tudo... Deu para passear, fazer festa. Até onde ele tá gastando os dólares, não conseguiu terminar de gastar ainda. Pois é, foi muito não economiza não para ver. E como é que aconteceu esse processo seletivo? Foram algumas fases. Na verdade, assim, o contato inicial foi esse pelo LinkedIn, aí teve uma triagem de currículos, suponho. Depois teve um contato, uma primeira entrevista, que foi sobre tecnologias uma tecnologia de rede específica. Depois dessa, teve mais uma, e aí foi sobre algum outro protocolo de rede, acho que BGP, algo do tipo. Após essas 2 entrevistas, foi uma entrevista pessoal, né, on-site. A Amazon ela tem essa característica de, uma vez por ano, fazer eles chamam de evento de recrutação, em algum lugar do mundo. No ano passado, foi no Brasil. Foi o que eu participei. Em qual cidade mesmo? Qual cidade eu morava no Rio de Janeiro, o evento foi em São Paulo. Então eles pagaram minha passagem e o hotel para eu ir até São Paulo. Fez o primeiro teste por telefone. Aí quando você passou, eles já pagaram para você ir para São Paulo. Exato. E você já estava preparado? Você já estava procurando emprego? Como é que foi a sua preparação para conseguir esse trabalho na Amazon? Na época em que eu fui contatado pela primeira vez, como eu disse, eu estava aberto a oportunidades que viessem para fora do país. Mas assim que começou o processo... como eu disse, eles foram bem transparentes em dizer, olha, você vai ser entrevistado e na sua entrevista vai cair esse tópico. Então aí eu fui estudando à medida que eles foram me dando... Você não estava perdido, eles já deram um direcionamento. Claro que eles não falavam exatamente, mas eles davam um narrow down ali no Mas aqui no Goiânia na Irlanda você consegue ver exatamente o que eles perguntaram. A galera fica doida sabendo qual que é o tipo de pergunta que eles fazem. Curte esse vídeo, compartilha com a galera de TI também, o joinha é muito importante pra gente. O evento de contratação, que é pessoal, ele é bem exaustivo, assim. São quase 6 horas de entrevista, uma atrás da outra, mais ou menos 45 minutos cada uma, com uma pausazinha, talvez aí de 5 minutos entre um e outro. Então não vou conseguir lembrar de tudo, mas o que eu lembro... No comportamental que eles vão focar muito é tentar entender, como que você trabalha em grupo, qual o seu nível de cooperatividade, né? E 2, qual é a sua capacidade de gerenciar conflitos. Então vão ter sim muitas perguntas querendo ver em você eventos ou acontecimentos em que você teve conflito com seu chefe, ou com algum peer, ou até com algum cliente. O que você fez naquela situação. Exatamente. Você vai ter que contar aquilo, como que você saiu daquela situação. E na verdade, sim, não é nem para ver se foi bem sucedido ou mal sucedido, eles mesmos falam, não tem uma resposta certa, ele quer ver a sua atitude, entendeu? Porque
de fato, dentro da sua carreira profissional, eventualmente você vai encontrar algum conflito que, por mais que você tente resolver, você não vai conseguir. Sim. Mas aí, e aí, qual foi a lição aprendida? O que você pode fazer diferente da próxima vez? Então, esse tipo de pergunta comportamental, pelo menos na entrevista da Amazon, eu posso dizer que é muito importante ter esses exemplos e não é nada inventado, porque o entrevistador ele sabe se você está inventando uma historinha ali ou não. Porque ele vai fazer pergunta em cima daquilo ali. Da história que você contar, ele vai começar a fazer pergunta, ele vai começar a tentar destrinchar. Se você tentar florear ali e dar uma enganada, o cara fala, mas como assim? Mas aí você fez o que aqui? Quando você fala, aí você já se perde e o cara já E aí depois, daqui a pouco ele faz outra pergunta que volta naquilo ali, se você se contradisse, já... O cara tá preparado, o cara é treinado para fazer isso aí. Já do ponto de vista técnico, é muito... questões baseadas em cenário. Ele vai te propor um cenário e daí, em cima desse cenário, ele vai começar a construir situações. Se você tiver que fazer isso, como que será feito? Mas se você tem essa restrição, qual que seria a melhor arquitetura, qual que seria o melhor design? Ou, sei lá, pensando no BGP, quais atributos que você pode usar para influenciar que você vá com seu tráfego para um S em vez de outro. Enfim, é muito baseado em cenário e é da hora ali. O cara provavelmente ele tem um banco de perguntas na cabeça dele e vai mudando e adaptando a... Teve alguma parte prática mesmo, assim, de você ter que fazer alguma coisa, criar um script lá de redes? Nessa entrevista da Amazon não teve, mas eles perguntaram sim sobre vezes em que eu precisei de automatizar alguma coisa e como eu fiz e foram muito... Novamente, o cara queria ver se eu não estava inventando. Eu contava o caso, o cara ia fazendo pergunta e daqui a pouco fazia uma pergunta anterior para ver se aquela história se sustentava realmente. Então, nessa especificamente que eu fiz não tem, mas eu posso dizer que atualmente a mesma entrevista já vai ter sim alguma etapa prática. Aí, o cara vai abrir exclusivo aqui, pomba. Isso é com certeza. Isso é conhecido do mercado. Assim, todas as empresas que estão contratando engenheiro de rede hoje, como eu disse, a automação em rede está crescendo muito, então os caras estão incluindo uma parte prática forte em cima de coding atualmente. Isso aí então já fica preparado aí. O que você achou que foi mais difícil durante esse processo? Quais as maiores barreiras que você teve aí? A parte de organizar, né, o encerramento da sua vida no Brasil e ter Quanto tempo você teve para... Passei, agora... de certa forma foi um tempo... Eu tive alguns percalços no caminho, eu não vou entrar no detalhe, mas de certa forma foi até generoso. Eles me deram 3 meses e 3 meses e meio. Você tem cidadania europeia ou visto de trabalho? Já tinha alguma coisa do tipo? Ou eles cuidaram de tudo e patrocinaram o visto? Não tenho cidadania, nem tinha visto de trabalho, obviamente, mas como já está no sistema da empresa, no sangue da empresa, contratar tantos estrangeiros, eles têm um departamento exclusivamente para cuidar disso, então foi tudo cuidado por eles. Qual dica você dá para eles para estar mais bem preparado na hora do processo seletivo? Cara, a dica número 1 agora vai ser afina o Python aí, ou qualquer outra linguagem de programação que você tem interesse em aprender. Olha essa dica aí. A hora é essa. O cara de redes. A hora é essa. E a dica é você se preparar com uma linguagem de programação. Pode afinar bem aí as suas skills de automação, porque isso é uma das coisas que está sendo mais solicitadas no momento. E na parte comportamental tem um livro super famoso aí. Esse livro, muito bom, recomendo a leitura. De preferência já leia a versão em inglês, porque já dá uma treinada, né? Toda a cultura da empresa é construída em torno dos princípios que estão descritos aqui. Ele foi escrito por um grande gerente, o grande CEO da empresa, e o cara definiu aqui quais são os princípios, por que eles funcionam, como que eles funcionam. E os caras vão te fazer perguntas, você vai identificar, se você eventualmente chegar na entrevista, você vai identificar que ele está querendo ver exatamente aquele princípio que você leu aqui nesse livro. Para entrar em contato com você, como é que faz? Qual é o jeito mais fácil? Não entre. Pode me procurar no LinkedIn ou LinkedIn com certeza. Vamos deixar o LinkedIn aqui na descrição então. Vai receber 50 notificações só hoje à noite depois desse vídeo. Top. Então, se prepara. Tenham paciência. Tem muita gente que às vezes, cara, eu mandei mensagem lá pro cara que você entrevistou, tem 2 dias e não me respondeu. Gente, espera, porque acaba que muita gente entra em contato mesmo. Você vai ser respondido uma hora ou outra, então fica tranquilo. É isso aí. Vai demorar, mas vou responder. Valeu demais aí pela entrevista. Espero que a galera consiga se beneficiar aí e mais gente entre lá para a Amazon, que é uma empresa que muita gente tem vontade de trabalhar. Espero que a Amazon passe agora pra gente lá o que ela ficou de passar, pra gente fazer propaganda. aquele por fora lá, né? Aquele por fora lá. Então deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Se passar na entrevista eu quero uma parte. Eu também. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Oi, Pedro.